Bom dia, muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Meu nome é Daniel Maranhão, sou o CEO da Gantorto Brasil e meu papel aqui nesse webinar aqui será como mediador dos professores que eu vou apresentar adiante. Bom, esse webinar é uma realização da Gantorto Brasil em parceria com a Fundação do Cabral e o Instituto Mackenzie e tem por objetivo discutir as perspectivas futuras e o desafio de transformar conhecimento e inovação de impacto, que é um tema super relevante, não só hoje, mas termos de futuro e principalmente numa visão agora de otimismo saindo dessa crise, nós estamos na pandemia, né? Bom, além dessa plataforma, nós estamos usando aqui, que é o Zoom, o webinar também vai estar sendo transmitido pelo canal do YouTube da Gantorto Brasil. Então, por favor, sintam-se à vontade aí para né, no espaço embaixo da tela de vocês, tem um espaço ali que é o Q&A da plataforma e comentários que pode ser feito também através do chat que está embaixo aí da plataforma de vocês. Nós reservamos um espaço para vocês, tá? Eu acho que vai ser um rico debate e com certeza terão muitas perguntas aí para os nossos palestrantes. Hoje é bastante popular o conceito de que em momento de crise surgem as inovações, não é mesmo? Então, o objetivo deste webinar é olhar para o futuro, é falar sobre as oportunidades que a pesquisa e inovação traz para o nosso país, ainda do ponto de vista pouco explorado, né? Mas temos uma oportunidade, vou falar assim, uma infinidade de iniciativas e oportunidades, né, por meio de pesquisa, inovações extraordinárias, e é por isso que acreditamos ser relevante discutir esse universo da inovação e as possibilidades no contexto atual, né, e no futuro próximo, e o seu potencial para o nosso país e os investimentos empresariais que podem ser feitos aí. É uma que sempre tem que estar sendo debatido. Eu acho que, como Gantorto, nós estamos trazendo esse tema ao público aqui para debater, porque é de extrema relevância para as empresas, né, para as pessoas e para o país, né? É um olhar de fato para o futuro que nós queremos estar participando junto com as organizações. Bom, e para agregar a nossa discussão e contribuir com as suas visões e experiências, gostaria agora de apresentar os nossos palestrantes, né? Primeiro, o professor Dr. Fabian Salum, que é professor titular e pesquisador líder de estratégias competitivas com ênfase em modelos de negócios e gestão da inovação na Fundação Dom Cabral. Ele atua e atuou como conselheiro consultivo em empresas de diversos setores, entre eles corporações, construções, alimentos, saúde, varejo, entre outros. É especializado em coordenar projetos, estratégia e gerenciar equipes disciplinares e multiculturais, além de... Também teremos o professor Daniel Cunha Elias. O Daniel é doutor em física, atualmente gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do McGrath, no Instituto Mackenzie, e professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele pesquisa grafeno desde 2006 e participou do projeto MG Grafeno, Minas Gerais Grafeno, como coordenador da área de desenvolvimento de aplicações. Nesse projeto foi desenvolvido a primeira planta piloto de grafeno natural no Brasil. Isso aqui é um tema extremamente relevante e interessante que o professor vai explorar aí na sua apresentação. O professor Brito, professor doutor Brito, é diretor executivo do McGrath e professor de inovação nos cursos de engenharia do Mackenzie São Paulo. Ele foi gerente de tecnologia do Mackenzie por 17 anos, gerente de internet no segmento de educação nacional e engenheiro na área nuclear. Iniciou cursos na FGV Rio e na ICA USP e recebeu diversos prêmios profissionais. Então, eu que já passei aqui dos três professores doutores aqui, acho que teremos um rico debate e assuntos a serem apresentados para todos vocês. E aí eu passo a palavra, para começar a nossa apresentação e os debates, eu passo a palavra agora para o professor Brito e o professor Fábio, para fazer uma contextualização do cenário de inovação no Brasil. Por favor, professor Brito e professor Fábio. Obrigado, Daniel Maranhão. Nós agradecemos aí pelo convite, oportunidade e possibilidade de estarmos
tratando de um assunto da mais alta relevância para as nossas organizações, para as pessoas profissionais e para o nosso país, né? E dentro dessa temática de olhar para o futuro, eu tenho aqui um conteúdo bastante enriquecido, e sendo que a gente vai estar passando de forma rápida por alguns desses temas, né, com ênfase em alguns, para a gente otimizar o nosso tempo, né? Então, seguindo, a gente vai passar para o professor Flávio. Então, nós temos aí dentro do olhar para o futuro, né, setores da economia, planejamento, investimento, recursos que temos em abundância no Brasil, um pouco de tecnologia, criatividade, empreendedorismo, né, pesquisa e inovação, com olhar de sustentabilidade, também de competitividade, desenvolvimento de talentos humanos, e para a gente dar um fecho rápido, né? Bom, isso de forma muito rápida, né? Mackenzie está aí de aniversário de 150 anos, né? Dentro desta o McGrath ou tudo que a gente tem feito caminha dentro dessa missão, né, de pensar um país melhor, um olhar social muito forte, focado na educação. Então, esse slide ele dá essa visão geral do que a instituição representa e de importância estratégica para o país, uma quantidade aí de dezenas de milhares de alunos com benefícios em contribuição ao nosso Brasil, ao desenvolvimento do Brasil. Aqui, como uma provocação inicial, né, a gente tem aqui um cenário que é o que a gente está vivendo, né, aí da Covid-19, e que realmente trouxe uma série de mudanças, né, no cenário que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, mas no globo como um todo, né? E a nossa fala aqui, em geral, ela vai partir de situações de crise e a gente vai olhar para as oportunidades, né? Ou seja, fazer um redirecionamento, né? Um empowerment, né? Ou seja, um olhar construtivo para frente, né? Então, essa representação, essa foto aí é de anteontem, né? Saiu publicada aí no canal Tech, e também está na revista Exame, né, que a pandemia pode nos preparar para lidarmos com a ameaça de um asteroide, por exemplo, né? Ou seja, isso aqui tem o Maslow aqui, o VW, né? Mas isso aqui traz um pano de fundo para a gente fazer esse olhar, seja aqui naquilo que o Brasil é forte, na alimentação, seja na crise que a gente está olhando aí, na questão da saúde, né, com o mundo inteiro agora olhando isso aí, e seja também no aspecto da economia, né? São assuntos da mais alta relevância. E crise traz o quê? União, cooperação, né? No tempo que eu passei lá fora, no Japão, e vi isso, né? Um por todos e todos por um, né? Isso, ao vivo, né? Então, é isso que a gente está observando agora, né? Grandes doações e grandes movimentos, grandes reinventar, cooperação, né? E isso como uma lição extremamente importante e relevante para esse cenário que a gente está vivendo. Tá, a gente está falando de Covid, pandemia e etc. Tá, e daí? E daí que sempre a gente soube que nós temos aí muitos tipos de riscos, né? De diversas categorias, é o que a gente observa à direita, né? Econômicos, geopolíticos, ambientais, sociais, tecnológicos, né? E sendo que a gente olhar o impacto dessa pandemia, ela está lá no número 10 em termos dos maiores riscos para a humanidade em geral. Então, é interessante a gente observar que, além disso aí, tem, né, diversas outras frentes, especialmente nessa parte verde, né, com respeito ao universo que a gente vive, né, o meio ambiente, o mundo, o planeta, etc. Né? Vamos em frente. Aqui nós temos o Brasil como um país essencialmente com desenvolvimento agrícola, né, sendo modernizado, mas isso aqui, antes da pandemia, o Stephen Kentz, agora, esses dias, agora, bem recente, ele fez um comentário mais ou menos mudando esses números em cima da pandemia, mas é interessante a gente observar que o setor primário, né, que é recursos da natureza, ele tem um percentual bastante baixo relativamente ao secundário, né, que na parte das indústrias em geral, da industrialização,
E dos serviços, né? Nós estamos vivendo uma época da servitização, né? O terciário muito forte, né? A gente vê que esses dois de baixo, eles estão os que estão mais sendo agora afetados. O primário segue firme, né? Mas aqui dá para a gente ter uma ideia da composição do PIB do Brasil, isso é recente, 2019, né? Que o setor primário ele produz muito mais de baixo valor agregado, né? A indústria entra com um meio termo e a parte de serviços muito forte, né? Então, isso aqui tem lições interessantes para a gente. E dentro dessa dimensão, eu coloquei aqui dois desses itens, né? Primário e secundário, né? A produção de café, por exemplo, né? Que 5, 7 reais o quilo, retorna aí a um valor de 300, 400, 500 reais o quilo encapsulado, gerando uma grande quantidade de valor agregado financeiro, de impostos, desenvolvimento, etc. E aqui eu nem incluí essa parte final de serviços, tá? No terciário, que é numa cafeteria, um café que ele vai a 10, 15, 20 reais uma xícara, né? Nem falando de 1 quilo. Olha como é o valor agregado nesse contexto todo, né? Ou seja, precisamos ter, efetivamente, tecnologia, uma ênfase em gerar riqueza e valor agregado, né? Não só a gente ter o produto básico. Vamos em frente aí, que a gente tem aqui também uma situação sobre empreendedorismo, geração de riquezas, inovação no Brasil. Aqui 2 lições. Uma delas é Brasil, em propriedade intelectual, industrial, etc., ou seja, a ciência ajudando no desenvolvimento. A gente vê isso aqui, ano base 2018, divulgado, o Brasil com 29 mil registros, né, de propriedade intelectual, patentes, etc., né, proteção à propriedade intelectual. União Europeia, 160 mil. Estados Unidos, 600 mil. E eu botei de vermelho a China, 1.385.000. Aqui dá para a gente entender o que é China e o que ela está fazendo, o próprio Estados Unidos, e também um olhar do Brasil, quanto nós temos de oportunidades, né? Que a gente é pouco. Temos pouca produção, mas nós temos oportunidades belíssimas, grandes, né? E do lado esquerdo, nós temos aí qual a visão daquilo que nós queremos para o Brasil, 10, 50, 100 anos, né? Qual é o nosso projeto enquanto governo, empresa, sociedade, etc. Esse é um olhar que a gente tem daqui para frente, né? Ou seja, onde nós estamos e onde a gente quer chegar. E isso é uma pergunta importante, né? Para que a gente tenha isso dentro das nossas organizações. Haja vista, a gente citou o Mackenzie fazendo 150 anos, e já veio com esse DNA daquela época e continua hoje, já está prevendo muito tempo para frente a mais. O Brasil é muito rico na área de recursos naturais em geral, água, terra, solo, clima, altitude, umidade, etc. Mas a gente vai focando aqui, porque está aí, o professor Daniel vai estar falando, essa questão dos recursos naturais, no caso do grafite, matéria-prima para os produtos de grafeno, né? Nós temos aí reservas como aí a China, né? Nós temos 72 milhões de toneladas que já está mapeado, igual a China, mais do que a maior parte de todos os países, mas a China explora 8 vezes mais que o Brasil, né? Tá do lado esquerdo da nossa tela, né? Então, ou seja, o que a gente entende é que a gente tem muita oportunidade de exploração de recursos naturais, de todos os tipos de recursos naturais, né? Vamos em frente. Nós temos aqui também a questão das novas tecnologias, da transformação da ciência em cima do desenvolvimento das tecnologias, isso chegando de forma... Agora eu vou botar um destaque, né, que as diversas áreas se misturam. A gente tem do mundo biológico, do mundo cibernético, digital e do mundo físico, material, as nanotecnologias, essa ênfase que a gente quer dar, um olhar para o futuro em cima desse universo de nanotecnologias, e a gente tem o mundo das inteligência artificial, juntando tudo isso aí e dando um direcionamento. A gente vai estar falando um pouquinho mais à frente, né? Os nanomateriais estão na agenda dessas tecnologias exponenciais, né? A gente tem aí o que está acontecendo com o mundo numa velocidade tremenda, é o que a gente vai ter aqui nesse slide, né? Ou seja,
A inovação chegando, a tecnologia sendo um dos elos de alavancagem, o mundo digital crescendo um absurdo, tudo integrando, né? É exponencial. Esse gráfico mostra que, por exemplo, podemos olhar a indústria automotiva há 100 anos, o desenvolvimento que ela teve, nos últimos 5, carros híbridos, autônomos, etc., muita tecnologia, está obsoletando 100 anos atrás em 5. Né? E nos próximos 5 está, assim, as grandes empresas bem consolidadas há século ou se reinventam ou vão ficar na poeira daquelas que são mais inovadoras, no caso de muitas dessas startups, que é o que a gente está observando. Né? Então, a gente tem as mudanças que são incrementais, e isso é factível, mais fácil de fazer, e as que são disruptivas, que é reinventar tudo aquilo que a gente tem nos nossos negócios. Né? Aqui eu estou dando um pano de fundo, né? Ou seja, a ideia de que a automação, né? Os big data, etc., trazem recursos de um pensamento de mentes sistêmicas no mundo inteiro agregadas, né? No processamento diferente de uma pessoa ou só de uma organização. Né? Ou seja, a gente está observando que os learning machine, inteligência artificial, etc., computação cognitiva, daqui para frente vai crescer muito. Né? É a previsão que a gente tem dos 4.0 e da 5.0, que é uma reumanização da 4.0. Né? E um campo vasto de oportunidades, especialmente, inclusive, aqui para o nosso país. Né? Um exemplo típico que a gente tem aí, vou citar muito rapidamente, na indústria de vidros. O que a humanidade desenvolveu em vidros, 440 mil vidros em milênios, pode-se, em horas, criar uma infinidade de outros a partir da base de conhecimento do que se tem com novos materiais em cima de tudo aquilo que já foi criado. Ou seja, o que se leva a milênios pode levar horas para mudar e levar a grandes avanços. Isso aqui também a gente tem o mundo do dinheiro virtual e do blockchain em geral, né, que entra uma desintermediação e dá uma cadeia de consistência, né, dá uma cadeia de garantia, de triagem, de acompanhamento. Isso está chegando muito forte. Esse projeto é um projeto que vai estar sendo lançado em breve aí no Brasil e com um lastro em recursos naturais que nós temos no país. Está aí alguns desses tipos, né, de grafite, nióbio, grafeno, terras raras, e que o Brasil é muito forte, um ícone mundial e que se apresenta como uma oportunidade importantíssima para gerar riqueza e valor agregado para as nossas organizações do nosso país. Né? Temos aqui também aquilo que a gente está acompanhando até a olhos vistos. Né? Eu citei aqui um grupo de 60 satélites, mas agora, 3 dias atrás, subiu mais um grupo de 58 satélites, numa rede aí de milhares, né, de mais de 4 mil, da Starlink, o Elon Musk está por detrás disso aí, ou seja, o planeta conectado. E a gente sabe que transformação digital, tendo bando aí conectividade, o mundo se reinventa. Né? Então, tudo que a gente está vivendo, experienciando hoje, está num processo de ruptura bastante grande. E aqui eu puxo também o IoT, o 4G, que a gente está experienciando agora, e o 5G, que vai chegar com tudo interconectado, gerando muita informação e inteligência dentro de um processo de otimização, né, de forma muito rápida e eficiente. Né? Ou seja, a tecnologia trazendo valor agregado e que, claro, mexe com processos de empresas e com as organizações, governos e assim por diante. Nós temos aqui também, só a título de sugerindo, né? Isso aqui é uma técnica que todo mundo conhece, né? Ou seja, reinventar tudo, né? Nada é mais perigoso que uma ideia, e especialmente quando você só tem aquela uma ideia, né? Não mais ideias. Então, essa técnica nos ajuda, por exemplo, a pegar aí cana-de-açúcar, que a gente faz lá, álcool e açúcar, por que não pensar outros 10, 20, 30, 50 outros produtos, né? Por que eu planto uva só no interior da Bahia e no sul do Brasil? Por que a banana eu tenho meia dúzia de usos? Por que eu não posso pensar mais em uns 50, 100? Olha a gastronomia. Ou seja, uma técnica que nos ajuda a sair da crise no sentido de substituir, combinar, adaptar, mudar, ou seja, fora da caixa, tirando a caixa e assim por diante. Né? Aqui um case interessante também, nós somos um país bastante agrícola, né? E por que não trazer a experiência, por exemplo, de vegetação, botei entre aspas, no deserto, né, deserto do Saara,
onde alguma coisa resiste àquele calor enorme. O caso que a gente citou aqui, micro-organismos, né, que reservam água e que permite o quê? Em áreas que são áridas no Brasil, a gente ter esse tipo de tecnologia, que já até chegou no Brasil em algumas regiões, né? Ou seja, áreas que são improdutivas, é isso que de repente se tornam produtivas. Como a gente observou no Centro-Oeste, o calcário corrigiu o pH do solo e a agricultura realmente se desenvolveu de forma imensa, né? Outro exemplo que nós moramos no Brasil, um país, né, que Deus nos deu um privilégio absurdamente grande de recursos, né? E a gente, quando dá uma passeada em Israel e olha que eles não têm infraestrutura, recursos naturais, ou seja, tudo aquilo que nós temos sobrando, né? Mas eles deram a volta por cima, investiram em gente, tecnologia, e estão aí brilhando para o mundo inteiro, né? Então, nós temos aí as startups, esses grandes unicórnios, né? Quando a gente conversa, a gente esteve visitando lá, quando a gente conversa com eles, eles pensam a Ásia, eles pensam as Américas, eles pensam a Europa, eles pensam o globo, ou seja, é a visão do que eles têm, né? Ou seja, nós brasileiros, por que a gente ficar olhando só mais internamente e não num aspecto muito maior de também a gente não só fazer aqui, como pensar o mundo também, né? A gente tem aqui também um outro case bem interessante, porque se a soja ela tem alguns tipos de elementos que são prejudiciais à saúde, alguns tipo hormônio feminino, algo similar, né? E porque se eu puder retirar isso, né, da soja, passa a se tornar um alimento muito mais interessante, né? Se eu puder remover alguns tipos de proteínas do leite, também ele fica mais universal. Se eu puder remover o agrotóxico da produção de alimento, ele se torna orgânico, né? Equivalente orgânico. Esse tipo de coisa está chegando agora no Brasil, né? Ou seja, isso a gente ainda não tem e está chegando agora no Brasil, ou seja, dá um novo direcionamento e oportunidade. Tudo isso que a gente está falando, a ênfase que nesse slide do lado direito, aquele mundo que era de dentro, olhando para o umbigo dentro de casa, a inovação fechada, né? Viver dentro daquilo que se tem dentro da empresa, já passou. A gente vive hoje o quê? Uma conexão, um ecossistema, hubs, ou seja, cooperação de dentro, de fora, especialistas, clientes, universidades, fornecedores, cooperações nacionais e internacionais, e não só para aquele mercado que a gente tem, mas para outros. Por exemplo, a crise aí da pandemia, ela trouxe todo mundo ir para o e-commerce, por exemplo, né? Entrega em casa, né? Então, a Embraer, eu citei aqui, é um caso que usa a inovação aberta ao extremo, todo mundo colabora, os resultados são maravilhosos, né? Aqui, o Daniel vai falar um pouquinho disso aqui também, possivelmente o Fábio, né? Que, ou seja, da pesquisa até a gente chegar no mercado, a gente tem essas 3 etapas aí, né? Ou seja, pesquisa está mais com as escolas e a indústria, mercado, né, está em outra distância. A gente precisa conectar os dois deles, conceito de cooperação e de inovação aberta, né? Juntando uma coisa que leva para o outro lado e que gera riqueza, ou seja, reduzir o vale da morte, né? Tá aí as novas empresas digitais, as startups, tentando pegar o conhecimento e transformar ele em resultados para a indústria que possa ser escalada. Falando um pouquinho de sustentabilidade, por detrás disso tudo, a gente tem que ter o olhar da sustentabilidade. Então, de forma muito rápida, eu vou colocar isso aqui, depois vocês podem ler no material, mas aqui 3 índices, né? Um deles é um índice do GRI. O GRI, ele considera, então, está aqui descrito, pessoas, gente, todo o ecossistema humano que circula na organização, também onde é que ela está, em tudo que interage com ela de meio ambiente, e também a questão financeira, ou seja, do lucro, de ter realmente aí a sustentabilidade econômica, né? Ou seja, esse GRI, ele dá a dimensão de uma empresa, se ela trabalha bem gente, meio ambiente, e ela sempre está no azul do ponto de vista dos resultados do negócio, né? Então, aqui tem algumas informações a mais, depois cada um pode, quem não conhece, pode olhar. Do outro lado, a gente tem também aí um índice de competitividade, né? Dentro de sustentabilidade com competitividade, e a gente tem um olhar com diversos tipos de
índices, né? O Brasil está lá no número 71, ou seja, muito a desejar ainda do que ele pode. Né? Por que Singapura, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, China, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, por que eles estão lá na frente? Né? A gente tem aqui muito de infraestrutura aérea, naval e de estradas, formando a base desse índice, né? Bem interessante para a gente ter um olhar dentro de uma região, de um estado, do próprio país. O terceiro índice aqui, o índice global de inovação, ele é formado por mais de 80 métricas que formam esse índice, né? E nós temos também o Brasil aí oscilando lá no meio da estrada, dentro daquilo que pode estar acontecendo. Ele é bem interessante. E nós estamos agora, na edição do ano passado, a ênfase é dentro da inovação na área da saúde, na área médica. Né? Então, essa década agora é dedicada a isso. E isso foi antes da pandemia. Né? Então, que interessante, né? E o quão longe a gente está dentro dessas tantas metas, que vale a pena depois consultar, né, para ver naquilo que a gente tem. Quem vai fazer um planejamento estratégico pode facilmente pegar esses 80 índices e fazer um olhar dentro de oportunidades dentro desses índices. Né? Esse quadro aqui também é muito conhecido no mercado, mas eu gosto dele, falando de inovação, porque ele dá aí essas 8 dimensões, qualquer uma delas que esteja faltando, ela afeta o resultado da organização como um todo. Né? Sem estratégia, onde eu vou chegar? Sem estrutura, realmente infraestrutura e toda a estrutura, né? Sem processos definidos, sem cultura, né? Sem pessoas, mais ou menos, né? Não acontece, sobre liderança para dar os rumos setoriais, sem recursos também da mesma forma, os projetos não vão andar, e sem também o olhar dos públicos, né? Dos clientes, também da mesma forma está desconectado com o mercado está indo para um lado, a empresa para o outro. Né? Então, se eu tenho tudo isso alinhado, eu tenho realmente inovação na prática. Né? Então, é um quadro que a gente fala que em 5 minutos a gente pode dar um overview de qualquer organização. Isso aqui fica só como sugestão para quem quiser fazer um teste de uma autoavaliação ou de um grupo de pessoas de uma mesma organização, só apontar por aí e seguir, sai um relatório muito bom, a gente usa muito isso aí na universidade, um teste de perfil pessoal de inovação. Bom, estamos já aproximando do finalzinho. De todo esse contexto, gente é o que interessa, a empresa é movida a gente, né? Ou seja, você pega uma pessoa da Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, do Japão, Israel, de onde seja, da Europa, realmente tem investimento muito grande, muito forte, né? Haja vista a China também, né? Em pessoas. Né? Então, está aí alguns insights da Grantor, as nossas escolas aqui participando, e uma dica aí de um grande catálogo de cursos mundo afora, né? Que a gente coloca aí que você não constrói o negócio, você constrói pessoas que constroem o negócio. Né? Então, uma mensagem muito rápida para vocês. E aqui, para a gente já estar fechando, né, é isso que a gente está vendo, né? Ou seja, aquilo que estava consolidado está mudando. Realmente, nós vivemos um tempo de gestão de mudança, né? Estamos dentro do conceito de um novo normal, né? Transformação digital está acontecendo a uma velocidade incrível, exponencial. A gente precisa sair do mais do mesmo, do Oceano Vermelho, e ir para o Oceano Azul, que é a terra de oportunidade de pensar diferente, né? Precisamos ter o olhar de longo prazo. O que eu quero para a minha organização, para a minha vida, para a minha organização, no médio e longo prazo, né? Daqui décadas à frente, a gente tem que trabalhar hoje. Né? Estamos trabalhando de forma cooperativa e com a certeza que a chamada crise, ela vem, aparece e ela vai embora. Né? Então, mesmo com esses grandes riscos, está aí uma ilustração, seja de um meteoro ou um acidente de clima, ou qualquer coisa no sentido, seja da própria Covid, né? Aqui à direita, a OMS está aí, a cada 2 semanas é mais 1 milhão de pessoas contaminadas no mundo, isso está crescendo, a gente ainda está crescendo. Aqui no Brasil, a gente foi 5, 10 mil pessoas, na perda de 10 mil pessoas, em 2 semanas, depois 20 mil mais 2 semanas, 40 mil mais 2 semanas, quem sabe, do jeito que está indo, em 80 mil até o fim do mês. Então,
Ou seja, isso está acontecendo mesmo, né, apesar de tudo. Vamos criar, vamos empreender, vamos inovar, vamos olhar as oportunidades, vamos ser otimistas e vamos trabalhar, e o resultado é garantido. Aqui eu passo a palavra para o professor Fábio, em que ele vai dar sequência dentro dessa mesma temática. Perfeito, Brito. Muitíssimo obrigado aí pelo compartilhamento da palavra. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Daniel, obrigado pelo convite, um prazer. Brito, Daniel Cunha e Daniel Maranhão, né? Temos dois Daniel, obrigado. Eu vou fazer uma explanação rápida aqui, eu vou colocar agora minha apresentação. Me confirma, Daniel Maranhão, se já está com tela cheia, por favor, a minha apresentação. Tela cheia? Sim, já está aparecendo aqui, Fábio. Tá, muito obrigado. Não. Bom, ainda não está cheia. Não está em tela cheia, não. Está compartilhada? Não está cheia, não. Tá. Desculpa. Então, vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte, após a fala do professor Brito, que gentilmente aí compartilhou conosco uma abordagem macro e geral do contexto da inovação. Agora a tela cheia? Eu cliquei correto? Ainda não. Eu acho que você está usando duas telas. Você vai eu estou usando. a outra tela, não essa. Exatamente. Bem, então, depois da fala... Obrigado. Depois da fala do professor Brito, que ele contextualiza de uma maneira geral e ampla o contexto da inovação no Brasil e no mundo. A gente tem realmente estudado sobre esse assunto, também na Fundação Dom Cabral não é diferente, ao longo dos últimos anos, publicado. E eu, particularmente, tenho uma visão de que nós temos muitas oportunidades, por mais que as notícias sejam ruins, as posições no ranking, né, Brito? A gente esteja mal colocado, por mais que a gente tenha um nível educacional que complica muito a qualidade dos nossos desenvolvimentos de projetos, pesquisas, mas nós temos muita capacidade criativa e recursos disponíveis. Tela cheia agora, combinado? Sim. Muito bem. Então, nesse contexto, meu propósito aqui é trazer alguns insights para promover, como foi combinado para esse encontro do dia de hoje, promover uma reflexão do que a gente pode fazer, de que decisões assertivas nós podemos ter, todos nós que fazemos parte de alguma organização, de algum trabalho social, voluntário, focado na inovação. Como é que eu posso materializar isso no curto e no médio prazo? Então, ontem foi publicado esse artigo da McKinsey, para mim foi muito oportuno, eu trouxe ele hoje para vocês, eu li ontem ele rapidamente, e eu acho que é muito importante. Por que inovação na crise, né? Por que isso é muito mais crítico do que nunca? Por que isso é muito mais crítico do que nunca? Artigo publicado ontem. Eu vou trazer aqui da íntegra, me permitam, aqui ainda na origem do texto em inglês, para que vocês possam me permitir, não fiz uma tradução, mas eu trouxe algumas imagens que me parecem relevantes para provocar essa discussão. É um artigo bastante pragmático, tá, Maranhão? São 200 organizações ao longo de várias indústrias foram analisadas nessa entrevista, principalmente no que diz respeito à mudança de fazer negócios para os próximos 5 anos. Alguns destaques aqui. Observem na parte inferior da tela, eu vou jogar o pointer aqui, 90% desses entrevistados dizem que há uma questão clara, né, como fechou o professor Brito, né, na situação do Covid, acreditam que a crise fundamentalmente mudará a forma, a maneira, o jeito de que eles vão fazer negócio para os próximos 5 anos. Isso é esmagador para quando a gente fala de retomada, isso é transformador, absolutamente. 85% dizem que estão realmente preocupados com a crise do Covid-19 no que diz respeito a esse último impacto, no que diz respeito exatamente às novas necessidades, aos novos desejos, aos novos pedidos que os consumidores terão e têm agora já mudado, já tem sinais de mudança e terão para os próximos 5 anos. Então, alguns destaques aqui só para que vocês possam visualizar. Corte de custos e medidas contra investimentos de inovação foi claramente apresentado nesse relatório. Então, 2 frases que eu extraí originais do relatório e dessa pesquisa, que deixam muito claro que serão muito rigorosos em medidas contra a inovação neste momento de retomada de crescimento. E isso me assustou quando eu li no primeiro momento. Só que vocês poderão ver que, na sequência, há uma expectativa de retomar iniciativas
de trabalho em inovação, investimento em inovação, aberta ou fechada, com institutos, com iniciativa de colaboração, como foi bem dito pelo professor Brito, colaboração, identificar oportunidades, e aqui vem na sequência do artigo essa demonstração. Vejam bem, há um comprometimento de que a inovação, sem sombra de dúvida, teve uma queda nas companhias. Então, analisem comigo aqui, ó. Letra A, de todas essas opções aqui, tá? Na letra A, nós estamos falando de uma pré-crise ou um normal anterior. A letra B é hoje, o momento que nós vivemos. A letra C é o fim da crise de saúde. E a letra D é um momento de quê? De retomada da economia. Então, quando os executivos compartilharam ações, que ações eles fariam de número 1 a número 2, assim, prioritariamente? Observem, inovação, Brito, olha aqui, ó. Letra D, pós-crise, ela dispara em porcentagem. Reforça o que você disse na abertura, né? No pós-crise. E no fim da crise de saúde, com 50% de investimento. É como se fosse... Aqui eu faço a leitura do esforço que eles estão dizendo que vão colocar em termos percentuais no que diz respeito à inovação. No que diz respeito a M&A, um esforço bem menor. No que diz respeito à saúde, a organizar a empresa de maneira a sobreviver novamente, o foco foi, sem sombra de dúvida, no hoje, na letra B, tá? E depois isso diminui, e isso foi natural pelos comitês de crise que foram criados nas empresas. Eficiência no que diz respeito à letra B também, no momento da crise, e colocando ao final o foco da atividade de core, ela volta de maneira, vamos dizer assim, progressiva. Do B, ela reduz, né, de maneira, mas poucos pontos percentuais reduzem entre o momento da crise, a saída da crise e efetivamente a retomada. Então, o relatório está dizendo basicamente que haverá investimento, mas depois que as coisas estiverem mais normais, se assim eu posso dizer, né, Brito? Então, o que eu acho que a gente tem que levar em consideração é um pouco dos efeitos da pandemia, o desenhar de novas e formas múltiplas de cenários e, finalmente, exercitar de maneira a identificar e testar esses novos cenários. Esse é basicamente um processo correlacionando de pesquisa básica, pesquisa aplicada, prototipagem, levar ao mercado, o Vale da Morte. É uma análise agora não tão técnica de um processo de P&D que nós fazemos, eu já fiz trabalhando em P&D, mas olhando para business, olhando para negócio, olhando para o futuro. Então, vamos falar que nós temos 3 possíveis cenários, né? E a gente pode identificar esses, já que a economia não nos dá sinais, e menos ainda os aspectos geopolíticos. Nós temos 3 hipóteses para testar, e eu me atrevo a colocar essas 3 hipóteses como sugestão. Empresas identificarão claramente o uso da tecnologia como alavanca. Concordo plenamente com a fala do Brito de que a transformação digital entrou no DNA de todos. Mercado cada vez mais fluido, consumidores e empresas tendo um novo comportamento, e é muito mais volátil, muito mais dinâmico, tá? E muito mais aqui e agora. E o ambiente de negócios e o perfil das decisões serão totalmente transformados. Nós vamos fazer negócios de maneira diferente, absolutamente. Então, 2 exemplos aqui, só para não tomar o tempo do meu colega Daniel, que vai falar sobre um projeto muito legal sobre grafeno. Um exemplo, qual que é a parte ou aspecto que o seu negócio ainda se torna muito relevante? Então, uma receita que eu posso aqui apresentar, que posso sugerir testar novos métodos, novos modelos, novas maneiras de trabalhar, estar aberto a adaptar-se de maneira ágil e, por fim, também por que não mudar e não explorar novos mercados. 4 grandes variáveis. Vamos ver uma delas aqui. Um exemplo, restaurantes daqui de São Paulo resolveram doar comida para pessoas em situação de vulnerabilidade. E ao invés de virar o modelo de negócios totalmente para o delivery, tá, e expandir a sua produção para a entrega, eles continuaram mantendo os empregos, manteram os funcionários e a marca e fizeram uma campanha e juntos toda a venda feita por delivery provoca também uma doação para comunidades carentes. Um outro exemplo, a Elka, uma indústria de brinquedos de 0 a 3 anos, quando viu sua capacidade instalada pouco utilizada, resolveu produzir máscaras. Máscaras para quê? Para poder combater essa situação que nós vivemos de pandemia. Se nós vamos para uma outra vertente, que é a prioridade de como as empresas vão mudar as suas necessidades e como elas se adaptam, veja uma outra adaptação de algo completamente virtual, que é a criação de novas experiências. Agora vamos falar de experiência.
Se observarmos os clubes de música, as baladas, os lugares para bebida, ou os lugares e os ambientes para os cantores, nessas 3 grandes dimensões, shows, eventos, todos eles foram a 0 em consumo. E como é que isso pode ser remodelado? Num novo modelo de divulgação publicitária, que é através das lives. Fazendo alinhamento, criando QR Codes, criando consumo de bebidas, fazendo transmissão ao vivo, fortalecendo marcas. Isso é um bom exemplo de adaptação. Um outro exemplo de agilidade e adaptação é a Rede Accor, que vai adaptar 23 hotéis aqui em São Paulo para poder mudar o quê? O seu posicionamento de um quarto de hotel para, eventualmente, essas figuras aqui ilustrativas, um home office, se a pessoa precisar de alugar ou de se acomodar. Redesenhar, e já indo para o final, a oferta de produtos pode passar, então, por redefinir a experiência. Pensem na experiência do seu consumidor, como o Brito falou. Temos recursos? Temos, mas qual é a experiência que o meu consumidor hoje quer ter? Repense, invista tempo nisso. Sobre novas necessidades, quais são essas novas necessidades? Eu recebi outro dia uma mensagem de eu tenho uma bicicleta e eu quero fazer uma manutenção dela, não posso ir na rua. Criou-se uma pequena empresa. Eu vou até a sua casa, lavo, regulo a marcha, recalibro os pneus, a taxa mínima de uma revisão completa na sua casa, R$50. Na garagem. Ele não entra na minha residência, por exemplo. Então, novas necessidades estão surgindo a todo momento, em função das limitações ou restrições. Redesenhar a oferta de produtos e serviços e adaptar-se à sobrevivência da crise, são variáveis que eu acho que todos vocês devem estar contemplando na mesa. O meu convite é acelerar isso como foi feito pela marca Amaro. A marca Amaro de roupa feminina resolveu criar uma identidade com fotos dentro de casa de uma imagem virtual chamada Mara, uma taurina, mãe, que cuida de plantas e ama cachorros. Nada mais que uma imagem virtual para poder o quê? Colocar em diferentes ambientes da casa fotos das roupas, já que a pessoa não pode ir ao shopping, não pode experimentar. E finalizando, muito bem, o 4º ponto, que é para fazer negócios. Como foi dito pelo meu colega Brito na abertura, quando ele contextualizou de maneira ampla e significativamente robusta, a inovação, meus caros, não tem como não considerar agora o aspecto da transformação digital como uma variável alavancadora. Eu chamo isso como uma alavanca de valor para acelerar os processos nas suas organizações. É um debate constante em conselho, é um debate constante agora nas estratégias e é um debate constante na operação. O problema é o trade-off de caixa versus inovação, sobrevivência versus investir no futuro. Então, aquela primeira pesquisa, as primeiras lâminas que eu mostrei, acho que tendem a deixar claro que e não é que eu vou tirar da agenda, sabe, Brito, o tema inovação, mas é que eu vou retomar assim que nós, como usuários de produtos, cada vez vamos pedir mais isso aqui, experiência diferente, rápida, em qualquer lugar, através dessa experiência que nós vivemos de isolamento social. Então, para finalizar, soluções mais do que nunca serão digitais. É essencial pensar em acelerar essas ofertas, redesenhar de forma rápida os produtos, a forma de continuidade, de manutenção relevante, mesmo com o Covid e após o Covid, remodelar a estratégia para criar novos fluxos de dinheiro novo, e garantir que a sua equipe tenha sistema de trabalho e métodos inovadores adequados. Haja visto as pesquisas que nós estamos conduzindo, que nós publicamos sobre home office. É uma mudança radical. Então, meu muito obrigado até esse ponto. Eu passo a palavra para o professor Daniel, e desculpe se eu fui muito objetivo, rápido, eu estou preocupado com o tempo, mas eu quis passar uma rápida visão. Acho que agora o Daniel vai passar uma boa análise sobre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação, do grafeno e de outros nanomateriais bidimensionais. É contigo, Daniel Cunha. Obrigado. Está fechado, agora beleza. Agora foi, agora abriu. Valeu. Obrigado, Daniel. Tá certo, muito obrigado. Então, obrigado, Fábio, pela introdução. Obrigado, pessoal da Grant Thornton, por me convidar para estar aqui. Tá? A proposta agora é apresentar um pouco aí do grafeno, né, e mostrar aí como que o grafeno tem saído agora dos laboratórios de pesquisa, né, depois de ter todo esse boom, toda essa hype aí.
e como que ele agora começa a penetrar no dia a dia das pessoas, né? Vocês abrirem aí o site da Amazon e digitar grafeno, vocês vão achar vários produtos lá, que não apenas livros a respeito de grafeno. Na Amazon americana, tá? Na Amazon brasileira ainda não tem não. Mas a proposta aqui, então, é apresentar um pouco disso, apresentar um pouco desses avanços do grafeno, né, e como que o grafeno começa a entrar e a importância disso para a gente, e quais são os passos daqui para frente, né? Como foi apresentado anteriormente, tá? Eu trabalho com grafeno, sou doutor em física pela UFMG, trabalho com grafeno desde 2006. Durante meu doutorado, eu fiz um período de sanduíche na Universidade de Manchester, onde eu trabalhei lá com as pessoas que isolaram o grafeno pela primeira vez, o Andriy Gaim e o Kostya Novoselov, né? Terminei meu doutorado, voltei para lá, fiquei mais 3 anos como pós-doc, depois voltei para o Brasil, assumi uma cadeira de professor adjunto na UFMG. Lá na UFMG participei do projeto MG Grafeno, onde nós implantamos aí a primeira produção de piloto de grafeno no Brasil, né? E depois disso eu aceitei o convite para vir para o McGrath e assumi aí a cadeira de gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do McGrath, né? Bom, mas o objetivo nosso é falar o que é o grafeno, e o grafeno aí é uma figura bem ilustrativa do grafeno. Ele é um nanomaterial feito de carbono, tá? Se vocês olharem aqui essa primeira figura, vocês vão ver, e essa é uma ilustração daquilo que teoricamente se imagina que seja um grafeno, onde as bolinhas são átomos de carbono, estão ligadas entre si nessa figura aí, parecida com o favo de mel, né? Agora, se a gente faz a esfoliação do grafeno e coloca ela debaixo de um microscópio, né? Vocês vão ver que essa aí é a aparência da figura do meio, a aparência que a gente teria no microscópio eletrônico de varredura, né? São esses floquinhos, ele é nano na questão da espessura, que a espessura dele é de poucos átomos, tá? Mas no tamanho lateral dele, ele já tem aí do tamanho da ordem aí de microns, podendo chegar até dezenas de microns, né? No caso aqui, esse material que eu estou mostrando não é bem o grafeno, é o óxido de grafeno, mas o grafeno tem uma aparência bem similar, tá? E aqui do lado, uma figura de microscopia de altíssima resolução, né? E aqui é grafeno mesmo, onde vocês podem ver que a estrutura que vocês estão vendo aqui é bem semelhante com aquela que é ilustrada na primeira figura, tá? Então isso aí é um pouco do grafeno. Mas o que o grafeno tem de especial, né? Ele é um material transparente, cada camada aí absorve só 2,3% da luz, tá? Ele tem uma resistência mecânica superior à do aço, né? Ele tem alta mobilidade elétrica, que é o que permite aí os dados serem processados, né? Então ela é bem maior do que o silício a temperatura ambiente, tá? A condutividade elétrica dele, dada a espessura dele, né, é 100 vezes maior quando comparado ao cobre, tá? Alta condutividade térmica comparada à do diamante, né? A área superficial dele é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, 1 grama de grafeno cobre quase que um campo de futebol inteiro, tá? Ele é impermeável, muito impermeável, né? Ele segura até mesmo o hélio, que o hélio é um átomo tão pequenininho que ele atravessa aí paredes com uma facilidade muito grande, né? Por isso que o balão de hélio ele esvazia, enquanto o balão de ar normal não esvazia, né? E ele é quimicamente inerte, né? O que significa que, é claro que a gente consegue ter algumas transformações químicas dele, mas demanda-se altas energias para isso, tá? Na história aí do grafeno, né, a primeira descrição teórica do grafeno acontece lá em 1946, tá? Apesar disso, lá não foi usada a palavra grafeno só foi aparecer pela primeira vez na literatura especializada em 91, né? Quando estava se discutindo sobre nanoestruturas de carbono, tá? Em 2004, o grafeno foi isolado lá pelo Andriy Gaim e pelo Kostya Novoselov, lá em Manchester. É importante mostrar que de 46 até 2004 houve tentativas de se isolar o grafeno, só que elas não tiveram a mesma eficácia de que teve essa pesquisa de 2004. De 2004 para diante, foi possível pesquisar o grafeno experimentalmente em laboratórios, um crescimento muito grande desse interesse em 2010, então no período aí de 6 anos, período bem curto, o grafeno, essa pesquisa mereceu um prêmio Nobel, tá?
De 2010 até 2012 aparece então o primeiro roadmap e o início do processo de industrialização, que eu vou falar dele um pouquinho daqui a pouco, tá? Em 2018, outro marco importante é quando começa assim, então, a questão da comercialização, desenvolvimento de aplicações e o problema da normatização do que é o grafeno. Tá? Aqui vocês estão vendo a bandeirinha do McGrath, o prédio do McGrath foi inaugurado aí em 2016, né, no meio dessa história. Tá? Com relação a publicações, desde 2004 em diante, a gente viu um crescimento brutal aí de número de publicações por ano, tá? em revistas científicas. Tá? Não diferentemente, com um atraso aí de 2 anos, começam-se a publicar também as primeiras patentes, mostrando aí o interesse, né, das pessoas em desenvolver realmente produtos, né, a partir, não só produtos a partir do grafeno, mas processos também de produção daquele material. Tá? Voltando aqui uma outra imagem, vendo agora a questão das patentes, estou listando aqui os 10 maiores países em termos de publicação de grafeno, de patentes relativos a grafeno. A gente pode ver aí que a China está dando uma surra no restante dos países, onde lá tem muito mais do que 50% das patentes produzidas, né? Não quer dizer que todas essas patentes serão licenciadas, mas quer dizer que elas estão ali, tem uma preocupação muito grande das pessoas ali de publicarem essas patentes e de crescerem no desenvolvimento de tecnologias utilizando o grafeno. Tá? Do outro lado ali, a gente vê que, na maior parte das vezes, quem está publicando essas patentes são universidades, principalmente universidades chinesas, mas o maior depositante de patente de grafeno hoje no mundo é a Samsung, tá? Que é uma empresa privada, e a gente vê que ela está realmente investindo em novos produtos, né? Utilizando então o grafeno. Então é um interesse comercial sempre aparecendo aí, que é importante para a gente. Hoje em dia a gente tem aí alguns desafios para vencer com relação ao grafeno. Começa a questão da normatização, tá? E essa tem que ser uma coisa internacional, tem que ser um comum acordo com todo mundo. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. A questão da industrialização. A gente ainda precisa de métodos confiáveis e reprodutíveis para a fabricação do grafeno. Né? Não é comum que a qualidade do grafeno ainda está dependendo de avanços aí nos processos de produção. Né? A questão de comercialização e custo, o grafeno hoje é um material muito caro, o preço dele é o preço ainda de pesquisa e desenvolvimento. A tendência é cair, mas mesmo caindo, não quer dizer que ele vai chegar num preço viável para substituir o grafite, né? Então, tem que se desenvolver nichos de mercados, né? Setores onde aquele material vai ser utilizado. Isso vai ser muito importante daqui para frente. E a parte aí de inovação, onde a gente tem que, então, integrar, está na hora de realmente a gente ter essa integração, indústria e academia, para o desenvolvimento aí de aplicações à base de grafeno, né, desses produtos. Tá? Uma breve história sobre métodos de produção e roadmaps. Tá? Em 2012, aparece um primeiro roadmap de relevância publicado aí na revista Nature, ainda com cunho bem acadêmico, né? Mas mostra aí como que, a partir daquela pesquisa inicial lá, da esfoliação, que o pessoal fez em 2004, utilizando o grafite e fita adesiva, começaram a aparecer outras propostas aí, dentre elas eu vou destacar 2 que são bem importantes. Essa esfoliação em fase líquida, e também a questão da oxidação do grafite, tá? É um método de produção, produz aqui grafeno em larga escala. O outro método de produção hoje está bem avançado, esse método CVD. Lá em 2012, as pessoas conseguiam já produzir grafeno sintético, esse grafeno CVD, em lâminas aí de alguns centímetros, né? Hoje em dia o pessoal da LG já consegue fazer rolos de metros aí dessa produção, então já está bem avançado, né? E cada um desses grafenos que é produzido com técnicas diferentes, eles têm suas aplicações diferentes também, né? Aqui o termo qualidade é um termo mais acadêmico, não tem nada a ver com a qualidade do produto em si, mas com a qualidade cristalina do material, né? Se você tentar usar um grafeno CVD no produto de revestimento,
provavelmente não vai dar certo, né? Então, entenda a qualidade aqui sob um ponto de vista mais acadêmico, mais científico, né? Mas cada método de produção fica muito claro, por exemplo, nesse roadmap desenvolvido aí pelo pessoal da Graphene Flagship, que cada método de produção desse vai ser utilizado em nichos de aplicações diferentes e em produtos diferentes também. Tá? Então, é importante a gente começar já a estar conectado. Esses roadmaps do Graphene Flagship têm saído aí na ordem de a cada 3 anos e tem sempre os encontros anuais e também outros estudos de mercado que também têm tido updates anuais aí. Com relação ao preço, qualidade, escala, né, esse é um assunto hoje bem complexo, né? Por exemplo, pegando aqui o grafeno natural, né? Eu peguei um único vendedor. Esse vendedor ele tem lá grafeno natural, nanoplaca de grafeno, óxido de grafeno reduzido. E a variação de preço desse material, né, desses materiais dentro desse site vai de 50 centavos por grama de grafeno até 230, 50 centavos de dólares, até 230 dólares por grama de grafeno. Então, esse é um único vendedor, tem uma gama de preços completamente variadas e cada um, né, identificando uma qualidade daquele produto diferente. Tá? É importante a gente conseguir também lembrar que a gente tem que selecionar o grafeno adequado para cada aplicação. Né? O grafeno é um material que tem que ser feito sob medida para determinadas aplicações, determinados nichos aí. Por outro lado, o grafeno sintético, então, num único vendedor aqui, tá? É um grafeno com alta qualidade cristalina, ele não é para ser utilizado aí em grandes quantidades, geralmente ele é focado aí para questões aí, por exemplo, da indústria eletrônica. Esse único vendedor aqui, se você compra lá um wafer desses aí, coberto com grafeno, ele pode custar 760 dólares, tá? Se você for para um wafer agora, já com toda a padronização, contatos elétricos, o preço, tá? A área seria a mesma, apesar da ilustração não está boa, né? O preço sobe de 760 para 9.600 dólares. Então, uma vez que ele já passou por um processo de engenharia. Então, esses preços realmente variam bastante, tá? Importante lembrar que os preços ainda estão muito vinculados ao preço de pesquisa e desenvolvimento, que encarece ainda um bocado o grafeno. Com relação a produtos, quero trazer aqui alguns exemplos de o que já tem sido desenvolvido. Não quero trazer muita visão de futuro, mas eu quero trazer um pouco já daquilo que já tem sido feito hoje, talvez ainda não está consolidado, talvez ainda precisa de sair do protótipo ainda para chegar na prateleira, mas são coisas que já estão pelo menos prototipadas aí. Por exemplo, é o caso de tintas condutoras, que são tintas para impressoras, né, tipo inkjet. Essas impressoras, você a partir delas você pode fazer seus circuitos impressos, tá? E pode imprimir isso em plástico, em papel, em tecido, né? Então, tal qual está sendo mostrado aqui nessa imagem, né? Temos aí na linha de revestimento, né? Isso aí saiu no anal aí com relação a uma parceria que a Talga está desenvolvendo aí para fazer essas tintas anticorrosivas. Então, eles já estão aí na fase aí de teste de protótipo, onde eles pintaram esse navio para ver a eficiência dessa tinta, tá? Então, são revestimentos aí anticorrosivos, hidrofóbicos, que mais? Anti-chama, tudo isso sendo desenvolvido aí com o grafeno. Na área de sensores e biosensores, tem muita coisa sendo desenvolvida. Aqui eu trago uma imagem bem interessante. Isso é um sensor flexível feito com grafeno. Ele é colocado no cérebro, que vocês estão vendo aí a imagem de um cérebro de um rato, né? Na ocasião da pesquisa, o rato estava vivo, então o cérebro estava dentro da cabeça do rato. Eles colocaram esse sensor e com esse sensor eles conseguiram medir a atividade cerebral do rato, né? Então, enquanto o rato está vivo, eles vão medindo ali. É uma coisa bem interessante. Na questão de geração e armazenamento de energia, as baterias de grafeno foram um tema bem famoso aí nos últimos 2 anos, né? E aqui um outro tema que vai começar a aparecer com bastante força agora, e já está em protótipo disso, são as células fotovoltaicas utilizando o grafeno na tecnologia delas, tá?
Na área de tecidos, né, a gente tem tantos os tecidos que suas propriedades melhoraram por causa do grafeno, por exemplo, eles são mais resistentes à abrasão, eles dissipam melhor o calor, ou servem como blindagem eletromagnética, né? Quanto uma visão mais de futuro agora, onde os fios de grafeno são tecidos na forma de circuitos eletrônicos, são distribuídos sensores no corpo da pessoa, e aí a gente passa a ter também os tecidos inteligentes, né? Então, a segunda geração de pesquisa. Artigos esportivos, onde o grafeno primeiro apareceu aí na história, né? Foi com a famosa raquete do Djokovic, mas hoje, se vocês entrarem, vocês vão ver taco de golfe sendo desenvolvido, quadro de bicicleta e pneu de bicicleta sendo comercializados, então tudo isso já aparecendo aí mundo afora. Filtros, né, e sistema de separação, ficou muito famoso há 2 anos atrás a questão dos filtros de dessalinização. Hoje, com a questão do Covid, as pessoas estão desenvolvendo máscaras de grafeno, existem várias propostas. No caso, essa aqui que eu estou apresentando é uma proposta inglesa, onde o grafeno ele é colocado ali, é colocado um circuito eletrônico, ele é ligado numa bateria e ele faz um processo de esterilização daquela máscara, né, enquanto a pessoa está usando, né? Daqui vocês podem ver aqui o cabo USB saindo aqui da máscara, né? Questão de eletrônica, fotônica e telecomunicação, aqui tem as famosas telas de touchscreen, né, e eletrônica flexível, eletrônica transparente, também a questão de fotônica, detecção aí de frequências na ordem do terahertz, né, que pode acelerar muito a questão das telecomunicações, né? E no setor automotivo de mobilidade, o ano passado isso foi um tema bem forte no Brasil e também no mundo, né? Foi um tema que foi muito dito, por exemplo, na feira do IDTech X Show, que aconteceu na Califórnia, né? O grafeno ele pode entrar no setor automobilístico em vários aspectos, compondo vários setores diferentes do carro, desde do reforço estrutural e da melhora de alguns componentes do carro, até quando ele coloca novas propriedades em componentes do carro. Por exemplo, você pode colocar sensores nos bancos para ir medindo os sinais vitais da pessoa enquanto ela está ali dirigindo, tá? E também coisas de avanço mais futurístico ali, onde você pode, por exemplo, colocar painéis solares como revestimento e dali você ter um carregamento de baterias enquanto você dirige o carro. Então, são várias e várias situações onde o grafeno pode ajudar no desenvolvimento aí de produtos no setor automobilístico, tá? O gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês foi publicado, então, nessa feira desse IDTech X Show, lá do ano passado, né? Ele mostra aí para a gente como que alguns produtos têm sido desenvolvidos e qual a maturidade do desenvolvimento deles. Por exemplo, a gente tem aqui as raquetes de tênis, né? Os pneus de bicicleta, os headphones, né? Todos aqui são produtos que você já acha aí para ser comercializados aí na internet, né? Alguns aí estão penetrando no mercado nesse momento, né? O caso aqui, por exemplo, de aquecedores, as baterias, né? E outros estão já em fase de prototipagem, onde as pessoas têm estudado bastante isso, levando esse desenvolvimento até a escala comercial, né? E outros ainda estão lá na escala de prova de conceito ainda, por exemplo, sequenciador de DNA utilizando o grafeno. Quem sabe daqui 10 anos esses sequenciadores de DNA já estão entrando aqui completamente penetrados na situação de mercado, tá? Bom, com relação à industrialização e padronização, então desde 2012 começou-se a crescer muito a questão de industrialização e ali começou a ter um problema, muita gente produzindo o que eles chamavam de grafeno, mas não era grafeno, né? Então em 2018 foi publicado aí um artigo. E esse artigo ele vem aí, não só ele, outros artigos foram publicados nessa época também, mas foi um bem famoso do Castro Neto, que é o diretor lá do Centro de Singapura, né? E ele apresenta nesse artigo dele, esse News Reviews aqui, faz uma reportagem a respeito desse artigo, né?
um estudo que ele levanta várias amostras do mundo e aquelas amostras que ele levantou ali, que as pessoas diziam que era grafeno, não eram grafeno. Então, ele faz um estudo detalhado disso, né? Essa preocupação é uma preocupação que, obviamente, já atingiu aí os escritórios aí de padronização, né? Então, o próprio comitê ISO já tem aí a ISO 80004, né? Já vem normatizando aí o que é grafeno, o que é nanomaterial, o que é óxido de grafeno, o que é grafeno CVD, o que são outros materiais bidimensionais, por exemplo, o nitreto de boro, o grafano, o fluografeno, o sulfeto de molibdênio. Então, tudo isso já tem entrado aí na discussão e já tem sido normatizado pelo comitê ISO. O grupo técnico que realiza isso é o TC 229, tem membros brasileiros lá, tá? E vinculados aí à nossa ABNT, né? Uma outra coisa que tem sido muito discutida também é como, uma vez que a gente define o que é o grafeno, como que a gente caracteriza, como que a gente vai para o laboratório, olha para aquele material e fala, não, realmente isso aqui é grafeno porque eu fiz uma série de resultados, de testes e eu verifiquei isso, né? Então, tem alguns documentos importantes mundo afora, destaco aqui um que ficou bem famoso, foi esse documento de um manual de boas práticas publicado aí pelo pessoal da NPL, que é uma espécie de Inmetro do Reino Unido, né? E aqui eles apresentam aí uma série de normas de caracterização, tá? Em paralelo também a gente tem aí essa ISO 19733, que já tem trazido aí essa matriz de propriedades, de técnicas de medida para relacionar grafenos e outros materiais bidimensionais, né? Então, isso é um tema que está sempre sendo discutido, está sempre indo e voltando e ainda está sendo consolidado. Então, é importante, quem quer trabalhar com grafeno, quem quer produzir grafeno, quem quer gerar tecnologia com grafeno, tem que estar alerta com relação a esses padrões, essas questões de padronização, né? Com relação à pesquisa e desenvolvimento, e eu estou prestes de acabar aqui, né? Uma coisa que é muito importante é lembrar que o grafeno não é pozinho de pirim-pim-pim, tá? Às vezes as pessoas acham isso é um equívoco muito grande. É preciso muita pesquisa e a relação entre indústria, academia, centros de pesquisa, tá? Para a gente poder realmente chegar no desenvolvimento desses produtos, né? A indústria, geralmente, ela traz a demanda, a academia e os centros de pesquisa, eles trabalham para sair da prova de conceito, né, e chegar até um mínimo produto viável e dali para frente a gente caminhar com a pesquisa, colocando aquele produto, né, sair daquele produto lá da academia e levar ele até a prateleira, né. O que eu estou mostrando aqui para vocês é a escala de TRL, é a escala do nível de alcance tecnológico que uma certa pesquisa tem desenvolvido, né, que nasce lá desde os princípios básicos, né, passa pela prova de conceito, tem a formulação do mínimo produto viável, esse MVP, né, e vai até as prateleiras, quando aquele sistema já está operando, pronto para ser vendido, né. A gente tem um problema muito grande aqui, que é a questão de como que são desenvolvidos os investimentos, né. Tem uma certa quantidade de investimento lá na academia, que te permite chegar até uma prova de conceito, e a indústria tem investido bastante do protótipo até a prateleira. Só que no meio tempo, e já respondendo até uma pergunta que já está aí no Q&A, né, o investimento é muito baixo. E essa região do investimento baixo, que está ali entre TRL 4 e 6, é a região que a gente chama de Vale da Morte, tá? Aqui é importante a gente ter centros de pesquisas e investimento para que a gente possa fazer uma ponte através desse Vale da Morte e tirar a pesquisa lá da prova de conceito até um protótipo relevante, e dali em diante a gente continuar para o processo de industrialização e comercialização, tá? Uma das propostas do MakerGraph é exatamente atuar nesse momento aqui, tá? Bom, eu já estourei meu tempo. Só para terminar rapidamente, como que a gente faz isso? Parcerias entre academia e indústria, tá? Tem esse artigo aí da Harvard Business Review, falando exatamente que essa é uma parceria que pode desenvolver solucionar grandes problemas, tá? E isso é
nossa proposta, né, de disponibilizar laboratórios, equipe técnica, né, o contato com professores da academia, né, e um diferencial que é importante, a gente tem um escritório de gerenciamento de projetos hoje dentro do McGrath, que trabalha aí na filosofia do PMO, né, PMO/PMI, né. O nosso objetivo é, no futuro próximo, cadastrar certificar esse escritório nosso como um PMO do PMI realmente, e aí a gente dá um certo de tranquilidade para o industrial quando vier conversar com a gente, né? Uma outra coisa que é importante também, né, no trabalho aí de parcerias desenvolvidas, o outro artigo bem interessante aí também da Harvard Business Review, né, mostrando que essas parcerias de longo termo podem ser extremamente importantes para que se desenvolvam mais tecnologias, né? No caso, então, o McGrath hoje disponibiliza um sistema de parceria, né, em 2 categorias. Numa primeira categoria, a gente instala a empresa dentro do nosso prédio, dá para eles, né, um laboratório ali de 30 metros quadrados, né, mediante o acordo. A logomarca da empresa vai estar presente, né, nas nossas comunicações, né, e dali, então, ela pode desenvolver junto com a gente o trabalho dela. Um segundo modelo de parceria focada em empresas de pequeno porte, né? Ela já não tem um espaço laboratorial dedicado para ela, mas ela pode usar um coworking e usar, né, todos os recursos que tem no prédio também, né? E dessa forma ela pode acelerar aquele produto dela. Esse modelo de parceria é ideal, né? Esse que a gente chamou de XPE, né? De Experience. Esse é um modelo que pode ser bem utilizado aí, por exemplo, por startups, tá bom? Bom, eu encerro aqui, estourei um pouco o meu tempo, tá? E deixo aqui um espaço agora para a gente poder responder as perguntas de vocês. Obrigado. Bom, eu queria agradecer ao professor Fábio, o professor Brito e Daniel, muito obrigado pelas apresentações, excelentes colocações, esclarecimentos que agregou muito valor a todos que estão participando. Eu queria, tem várias perguntas aqui, em questão de tempo, talvez não dê para passar todas as perguntas, mas algumas delas eu gostaria de passar para o comentário de vocês, resposta de vocês. A primeira, acho que até o Daniel comentou, acho que já acabou um pouco respondendo, mas fica aberto para o professor Fábio, o professor Brito, comentar se tiver algo a acrescentar, que é a pergunta do Marcelo Saeg, que é como podemos unir os esforços da academia, poder público e iniciativa privada? Acho que é um tema realmente, eu acho que não é fácil no dia a dia de vocês aí, pesquisadores, né? E um pouco da visão, né? O que poderia ser feito na visão de vocês para que isso pudesse ter uma união maior, uma divulgação maior nos temas de pesquisa para trazer, ia falar assim, as inovações para as indústrias. E o auxílio do governo, né? Aí fica aberto para o Fábio, para o professor Brito, comentar, Daniel também, fica à vontade. Posso começar a dar só um insight inicial aí? A gente vê a chamada Tríplice Hélice, né? Nós temos exemplos de fora do país e são de sucesso porque isso acontece, né? Ou seja, a gente tem os centros de pesquisa, universidades, e a gente tem a indústria, as empresas e também a participação do governo dando os incentivos. No conceito de pesquisa básica, a universidade precisa ter fomento, né? Então, sem fomento não acontece. E a indústria, dentro desse conceito de inovação aberta, precisa conectar, né? E a gente vê que a inovação e essas mudanças aceleradas têm esse conceito da prototipação, ou seja, transformar conhecimento em prototipação que vai ser escalado, que vai chegar na indústria, e a indústria, claro, vai ter inovação de fato de verdade quando ela tem o retorno dos investimentos e dos resultados, né? A gente vê, e é salutar, como é a Chalmers, por exemplo, da Suécia, né? Uma universidade que ela é orientada à indústria, as universidades da Alemanha, a gente já rodou grande parte delas lá, elas são orientadas à indústria, à sociedade, ou seja, literalmente é conhecimento guardado na prateleira, ele não tem serventia para a sociedade, para as indústrias, na geração de riqueza. Então, hoje, por exemplo, a gente observa aí o governo, ele dando incentivos, por exemplo, na indústria automotiva,
para a indústria da área de energia, para diversas frentes, né, facilitando a exploração de recursos minerais, né, ou seja, tem que haver o incentivo do governo, tem que ter a abertura das empresas, temos que investir em gente, qualificação de pessoas aqui, ou seja, temos que ter brasileiros preparados para tomar frente em todo esse universo de cooperação e colaboração. Passar a palavra ao professor Fábio e Daniel também. Bom, um rápido comentário. Obrigado, Brito. Eu posso dizer que eu não sou puro sangue, né? Eu não sou acadêmico puro a minha vida inteira. Então, vou falar um pouco das minhas duas lentes. Quando fui executivo, minha maior dificuldade era falar com um pesquisador dentro da universidade, porque ele quer pesquisar exatamente o que ele quer pesquisar e não necessariamente o que a indústria necessita e apoia. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha contrato, por mais que você tenha espaço para fazer prototipagem, por mais que você tenha condições de orçamento e perspectiva de volume, que é a escala industrial, sair do MVP, sair da pré-preparação e do protótipo, ir para a pré-série e para a escala. Essa foi uma experiência que eu tive em várias indústrias de consumos, de bens duráveis, não duráveis. É muito difícil. Agora, isso é por quê? Porque o ecossistema que nós estamos inseridos, muitas das vezes culturalmente, falando de Minas, que eu morei muito tempo lá, Daniel Cunha de lá, você vai conversar com a indústria mineira, vai conversar com a universidade mineira, ele tem um comportamento. Você vai para o sul, tem outro comportamento. Então, o que eu acho que para buscar um equilíbrio, Maranhão, entre a tríplice aliança, que é o que a gente sempre fala. Isso é comum da gente encontrar diferentes tamanhos desses três eixos. Às vezes você tem muita pesquisa, muita publicação acadêmica, que aí agora eu falo da minha vertente de hoje. Você tem muito trabalho, mas pouco pragmatismo. Por quê? Porque você não leva isso para a empresa ou você não leva isso para os órgãos públicos para incentivar. Nós estamos vivendo um momento de grande escassez. Então, como o Brito acabou de dizer, eu concordo plenamente. Há um grande incentivo. A FINEP soltou, até agora, dia 26, tem uma chamada de 100 a 500 mil reais de subvenção. Para quê? Para empresas e startups de tecnologia ou empresas de base tecnológica. Agora, quando você senta para fazer o trabalho, quando você chama um empresário, que seja de médio ou grande porte, quando você chama um dono de empresa para falar sobre o assunto, isso não está na pauta. Por quê? Porque é um aspecto cultural. É um aspecto de compreensão, é um aspecto ainda de entender que só conseguiremos avançar para nos tornarmos mais competitivos, conforme o índice que foi apresentado pelo Brito, conduzido pela Fundação Dom Cabral e IMD, que a gente soltou ontem, saiu na CNN, no jornal da CNN ontem à noite. Melhoramos algumas posições, mas continuamos um desastre na posição de educação. Então, índice de competitividade nosso é baixo porque nós não temos conectividade entre esses aspectos. Então, eu acho que há muito o que fazer. Agora, não estou generalizando para concluir e passar a palavra para o Cunha. Não estou generalizando. Há grandes regiões de grande sucesso. Na região do Nordeste, polos, me entendem? Assim, polos, quase que ilhas da fantasia, eu diria, né, Brito? Onde você vê a iniciativa pública, a iniciativa privada e a universidade trabalhando juntos. E aí nós temos exemplos no sul do Brasil, no centro-oeste, no nordeste. Eu já fui em vários desses ambientes e você vê florescendo emprego, você vê florescendo impostos, você vê florescendo produtos e você vê florescendo, eventualmente e naturalmente, o IDH daquela região. Então, é uma questão de desafio cultural. Como li algumas das question and answers aqui, do Q&A, que é realmente o grande desafio nosso, na minha opinião, o aspecto técnico é desafiador, mas quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de tratar esse tema na lista de prioridades, é um grande desafio. Bom, falando um pouco aqui específico aí no tema do grafeno, eu acho que uma das questões que tem sido muito debatidas hoje, né, é em que área investir, em que setor que a gente vai investir daqui para frente e em que nível que a gente vai investir com relação à pesquisa do grafeno, né? E eu acho que a minha resposta para isso é a resposta talvez dos economistas, né, que a gente não deve colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Da mesma forma que a gente tem as pesquisas que a gente chama de low-tech, né? Que buscam aí um enriquecimento de propriedades de produtos que já existem, né?
a gente tem que também olhar para a questão disruptiva e ver novas aplicações, coisas que só o grafeno poderia contribuir, né, naquele desenvolvimento daquele tipo de aplicação, né? Então, tem muita coisa Black Mirror para vir aí, mas eu acho que o que vem fomentando a pesquisa é exatamente esse enriquecimento de propriedades de alguns produtos já existentes aí. E sempre lembrando, né, que a industrialização do grafeno começou ali em torno de 2012, né? Uns dizem que é um pouco antes, outros dizem que é um pouco depois. Vamos colocar 2012 aqui como um marco, né? Isso aí tem 8 anos de história com uma pandemia no final dela, né? Então, a gente precisa também de um pouco de tempo aí para chegar realmente no desenvolvimento de um produto final realmente acabado, onde o grafeno realmente vai ter a relevância que ele merece ter. Perfeito. Uma próxima pergunta aqui, acho que, Fábio, poderia começar com você, que é, na opinião de vocês aí, como os conselheiros de administração podem ter um papel fundamental na intensificação da inovação nas empresas? Ótimo, obrigado, Maranhão. Esse é um grande desafio, né? A gente eu participo de alguns conselhos, já tive a oportunidade de conviver dando palestras em alguns conselhos, pontual. É uma demanda repetitiva. É uma necessidade de reinvenção, venhamos e convenhamos, respeitando todo o protocolo, que seja de administração ou de consultivo, respeitando o protocolo da agenda, respeitando o modelo de governança adotado pela empresa. Há de haver, numa agenda permanente ou temporária ou esporádica, por assim dizer, uma pauta, um espaço para discussão, para orientação e direcionamento da visão de futuro. Inovação não é somente para poder ter inovações incrementais e melhorias no curto prazo, sendo que a grande maioria das empresas, tanto de médio quanto grande porte, inovam 80%, 90% incrementalmente, melhoria do que já existe. E essa retroalimentação, um pouco do dinheiro que sobra vai para inovações de ruptura ou disrupções, eventualmente, inovações de longo prazo. E aí eu digo para você, Maranhão, que é difícil, às vezes, levar essa pauta, porque eu não vou fazer aqui uma crítica, mas talvez uma constatação pessoal, ok? Não generalizando. Muitos conselhos estão ainda no formato tradicional de traduzir 80%, 90% do tempo para analisar números, analisar balanço, analisar situação. E eu acho que há de haver, principalmente agora que o mundo mudou, e mudou radicalmente, de uma forma, em 90 dias, absurda, há de haver uma nova contextualização para pautas, assuntos e membros de conselho que tragam novidades como a do Cunha estava dizendo agora, trazer uma nova variável, trazer uma palestra provocativa, ou trazer um tema, ou ter um membro fiel e de mandato no conselho, trazendo essas leituras do que está acontecendo nesse mundo de transformação, trazendo exemplos, materializando, porque a reunião de conselho não é só para prestar conta, o executivo principal, o presidente, não é só para prestar conta para o conselho, é também para direcionar, é para tendência, organizar o pensamento também de médio e longo prazo. Então, não me estendendo, Maranhão, eu acho que há uma oportunidade, isso eu já vi isso lá fora, os conselhos que eu tive a oportunidade de consultar no Vale do Silício, em São Francisco, são compostos, e nos Estados Unidos a posição, o mercado de conselheiros é enorme em termos de profissionais que têm essa vertente inovadora, essa vertente de gestão do novo ou da volatilidade, da incerteza com mais propriedade, estão sendo muito demandados por startups e por empresas mais maduras ou já estabelecidas, Maranhão. É o desafio que nós temos, evoluir. Perfeito. Não, obrigado, Fábio. Posso dar só uma palavra rápida, né? Por favor. O que a gente tem observado se a gente está num cenário de mudanças, claro que o Conselho, em todos os seus fala executiva, precisa estar sintonizada com o olhar externo, né? Ou seja, do mercado. A gente vê isso em outros países, porque, sei lá, o exemplo que a gente citou, a própria China, né? Quando as visitas que eu fiz à China, o que não era esse que de repente já é uma velocidade tremenda, está no mindset efetivamente de entrar na agenda, né? Então, falando um pouco de questão da inovação,
a gente tem percebido atualmente, grande parte das nossas empresas mais proeminentes, né, aqui no Brasil, sejam elas multinacionais ou empresas brasileiras, elas estão com a ênfase em pensar fora da caixa nesse sentido de criar setores orientados ao diferente, à inovação, a reinventar o negócio, a fazer coisas com um olhar muito mais do que olhar para dentro e olhando para fora, né? Então, estamos vivendo um momento propício a isso e esse reflexo tem que ser efetivamente no nível mais estratégico da empresa, dentro de um propósito com um olhar de curto, de médio e longo prazo, né? As nossas empresas, grande parte, não tem um plano de médio e de longo prazo. Aliás, até um plano de país, né? Tem incentivo do governo, né? Naturalmente, mas a gente precisa ter olhar de longo prazo e traduzir isso em estratégias atuais e ter o direcionamento de esforços nesse sentido, né? Senão, não tem, o resultado não acontece, né? Fica mais do mesmo e aí perde-se competitividade e isso mostra esses índices que a gente tem e observa do nosso país por falta de, às vezes, ter um olhar estratégico e realmente entra a super alta relevância do conselho e do board executivo principal. Não, perfeito, agradeço. Eu vou fazer mais duas perguntas aqui, porque do tempo também já passamos bastante o que nós tínhamos programado, mas são duas perguntas que importantes aqui. A primeira pergunta das duas últimas é: o que poderíamos aprender com Israel, que hoje tem destacado com os processos de inovação, na opinião de vocês? Aí, professor Brito, você quer começar? Israel é um fator interessante porque é aquilo que a gente comentou, ou seja, de todos os recursos que nós temos sobrando, não sei, às vezes assim, de forma, até uma brincadeira, a gente fala, né, assim, Deus aprontou com nós brasileiros, deu demais, né? E outra provocação é, que problemas nós temos? Nós não temos problema porque nós temos demais em tudo, né? Então, se a gente olha lá, Israel anda por lá, cadê a água? Cadê isso? Cadê aquilo? Tem que dessalinizar do mar. Cadê a temperatura? Tem frio, tem quente. Ou seja, as condições, tamanho de... Fora as questões das fronteiras que a gente observa, que é uma confusão, né? Essa parte de cibersegurança é uma coisa assim interessante, mas está no DNA de fomento e juntar a indústria, que é o mundo real, com as pesquisas integradas entre os dois. Ou seja, não dá, como aqui no nosso caso, de termos instituições educacionais desconectadas do conhecimento transformado para uso útil, geração de riqueza na indústria e no mercado, né? Ou seja, uma coisa só existe para a outra, né? Então, o que a gente vê lá é uma formação muito sólida dentro de um propósito de ciência, tecnologia, desenvolvimento, visão de futuro, orientada a mercado e resultados, né? Forte investimento em gente. Quando o Daniel falou da questão da Samsung, quando nos visitaram aqui, eles trouxeram o problema do quinta geração aí, do 5G em cima de oportunidades. Ou seja, eles andam um mundo atrás de... né? Israel, então, tem foco naquilo. Olha aquele mapa de startups deles, os unicórnios chegando, né? Então, ou seja, é uma cultura que isso... A gente precisa da tríplice aliança para que isso efetivamente aconteça, né? Mas é ação efetiva, né, de uma visão de abrir e de realmente olhar o apoio, seja ele educacional, formação, acadêmica, pesquisa, traduzido nesse olhar do lado de lá do mercado dos resultados. Perfeito, obrigado, Vitor. Eu vou passar para a última pergunta. Eu vou ler um texto aqui, a pergunta está no final, mas achei importante. A pergunta é do Ivan Fischer. Ele comenta o seguinte: trabalhei numa multi com um grande foco em inovação, inclusive promovendo cursos específicos na Babson College, onde tive ciência que inovação é tratado como uma disciplina da faculdade, como se fosse. Administração, por exemplo, dentro da administração da cadeira. E aqui no Brasil, a academia não deveria também dar esta maior importância sobre o tema inovação na educação, na formação das pessoas? Eu gostaria, Maranhão, de responder rapidamente. Por favor. A última pergunta é perfeita. Eu acho que os nossos currículos de graduação, a nossa formação, inclusive, dando um passo atrás, a nossa formação das crianças, elas precisam ser revistas, mais construtivista, mais incentivando a empreender, incentivando a testar, a laboratoriar, se eu posso dizer assim, me entende? A prática de laboratório, efetivamente, a experimentar mais.
O tempo que eu vivi na França, eu vi meus filhos lá tendo uma educação na base, era a primeira, quarta série, muito mais incentivada ao discurso, à narrativa, ao debate, e muito menos voltada pelo método, ao aprender pelo decoreba, ao aprender pela repetição, ao aprender pelo processo, ao aprender pela sistemática repetitiva, que nós ainda temos muito ainda nas grades educacionais brasileiras. Então, isso transforma o cérebro da criança desde o início. E depois, sim, a partir do ginásio, antigo ginásio que a gente chamava, né, na nossa época, Maranhão, a grade curricular na França, aí sim entra numa abordagem muito mais voltada para, aí sim, a ciência, o treinamento, a prática, mas no primeiro momento, muito mais convívio com cultura, com educação, com diálogo, promover as pessoas a serem protagonistas da sua vida, me entende? Então, eu acho que, partindo desse pressuposto, desse pequeno exemplo, não comparativo, mas apenas ilustrativo, Maranhão, há de haver uma reforma na nossa educação básica. Pegando o gancho da fala do Brito, por que Israel vai muito bem? Porque a educação de base já é concebida para transformar o quê? A escassez, que a criança já nasce vivendo na escassez, em oferta, em soluções, em melhoria para aquela sociedade, porque ela já vive num contexto de escassez. Quando nós não temos não temos o contexto de escassez, temos o contexto de abundância, né? É natural, ou infelizmente eu vou usar a palavra, é natural que nós, seres humanos, nos acomodemos. Não é verdade, Brito? Então, aqueles que se performaram, se esforçaram, fizeram da sua carreira profissional, acadêmica ou híbrida alguma coisa diferente, é porque não quiseram estar no status quo, né, da abundância, ou procuraram se capacitar mais. Então, eu acho que o método educacional, a educação tem que ser realmente como a Constituição prega, para todos, é direito, é cível, mas, entretanto, Maranhão, eu vejo cada vez mais, eu que estou numa escola de negócio, nós temos que capacitar muitos executivos, muitos os gestores, eu acho que não é diferente na Mackenzie, para que eles sejam cada vez mais gestores diferentes dos quadrinhos ou das caixinhas que eles foram treinados a ser. Então, empreender, inovar, precisa sair fora da caixa, é uma expressão que todo mundo fala, né? Mas, quando eu vou na raiz da origem do problema, eu volto a dizer, educação de base, educação concebida na base, é a fundamental matéria-prima para o sucesso e a sensibilização de projetos de P&D e inovação. Perfeito. É interessante observar, só um comentário rápido, a chamada pirâmide, né? Como o Fábio citou, a educação mais relevante é a de base. E aí tem um papel do governo bastante acentuado, onde as pessoas moram, é assim no mundo inteiro, né? Sendo que o nível superior, por exemplo, no caso da Alemanha, né? Muita gente fica no nível técnico e tem uma condição de vida excelente, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade da falta da base, né, como o Fábio colocou, e depois o ensino superior não dá para corrigir tudo isso aí. Né? Experiências interessantes andando pelo mundo, aí, diversos planetas, da Rússia até a China, Japão e tudo. Um exemplo típico que já chegou aqui no Brasil, né, a Paris 42, aí, uma escola toda baseada no modelo de autoaprendizagem, ou de aprendizagem colaborativa mediada por novas tecnologias, né? A gente está tendo isso aqui em algumas partes das nossas escolas, que o Mackenzie tem, a Fundação tem isso aí, né? As nossas escolas de referência. E, por outro lado, nós temos aí modelos da Califórnia, como foi citado, essa ênfase, tipo, eu visitei a escola da Tesla, lá no estado de Washington, onde isso começa na base, né? São 9 anos que a garotada sai com PBL e CBL. O que é isso? Aprendizagem baseada em problemas, né? Ou seja, imagina a indústria, o desafio que ela tem, ela levar isso para a cooperação com a academia. E a outra é o CBL, né? Que é o Challenge Based Learning, né? Ou seja, aprendizagem, estou falando de ensino, estou falando de aprendizagem. Aprendizagem baseada em desafios, ou seja, visita na Alemanha, lá eu observei isso na escola, ou seja, o aluno, em 4 anos, ele faz uma graduação e já um tipo mestrado, sendo que na segunda parte ele fica 2 dias na escola e 3 na empresa. Ou seja, a empresa está dentro, né? Ou seja, numa colaboração extremamente importante e relevante, né? E a outra também ou seja,
A formação científica é extremamente importante, relevante, essencial, mas que também tem que ter a sustentabilidade, a conexão com o mercado, com a indústria em geral, né? Assim, tudo isso não é crítica, são diagnósticos daquilo que a gente pode vir a ajudar as nossas instituições, governos, etc. Estamos num momento especial para isso, ou seja, a ênfase no ensino, eis que, de repente, em poucos dias, semanas, partiu para a área da aprendizagem, né? A aprendizagem é coisa de aluno, ensino é coisa mais da escola-professor. A aprendizagem é aquilo que é o que interessa no produto final do aluno na escola, né? É ele sair com as competências absolutamente necessárias para a formação dele, né? Isso está mudando, né? O blended, né? Como o Fábio citou aí, a própria experiência do Daniel, estudando aqui, estudando lá, também fiz lá um curso de MBA lá na Manchester, né? Ou seja, eram 10 turmas do mundo. Eu falava com 80 países, gente de 80 países, né? Ou seja, experiência. E quais são os problemas de cada lado? Ou seja, isso a gente tem que efetivamente internalizar para as nossas instituições, né? Ajudar as nossas, especialmente as instituições, os seus dirigentes, investir nos professores, né? O sucesso da escola está naquilo que efetivamente chega no aluno, investir nos professores, ou seja, tudo de investimento dos professores. Daniel, caso queira. Um comentário mais rápido, mais uma experiência pessoal do que um comentário em si. Minha vida aí como acadêmico, pode-se dizer que eu sei gerir ali meu laboratório, né? A questão é que quando eu saio da minha pesquisa básica, onde eu estou fazendo aquelas coisas que praticamente só eu vou entender depois, né? E tento levar aquilo ali para um desenvolvimento junto com um parceiro e um parceiro industrial, a gestão já não pode ser mais a minha, né? A linguagem de gestão, o estilo de gestão já não pode ser mais o meu, do acadêmico, mas sim daquele industrial, principalmente quando eu penso em questão de prazos, entregas, metas, né? E a própria gestão da minha equipe, tudo isso tem que ser focado para o desenvolvimento do produto e de atender a necessidade daquele parceiro industrial. Então, se eu estou querendo sair da ideia de conceito para o desenvolvimento de um MVP, para dali para frente eu poder, né, gerar um protótipo, industrializar um produto, que nasceu lá daquela ideia básica da cabeça do professor, esse meio tempo, que é do TRL 4 ao 6, ele já precisa se adaptar, né, ao modelo de gestão das empresas, né? Então, é mais uma experiência pessoal. E aí, com relação à formação, sim, se eu tivesse tido essa formação, né, seja na minha educação de base ou na minha no ensino superior, isso provavelmente me pouparia muita dor de cabeça. É mais uma experiência. Para encerrar aí para o Daniel, Brito, depois fazer uma outra para o Fábio aqui, não é uma pergunta, mas um pouco do McGrath para as pessoas que estão participando aqui conosco. Se alguém tiver interesse em conhecer ou entender um pouquinho mais da questão da pesquisa do grafeno em si, do óxido grafeno e como poderia ser a aplicabilidade em algum produto, eles podem procurar vocês, Brito, Daniel, como que funciona essa? Perfeitamente. A gente está agora, né, recluso nessa enquanto, né, na questão aí da pandemia, mas a gente tem os contatos estão à disposição. A gente tem usado muito de videoconferência, apenas visitas presenciais aqui no momento a gente está inviabilizado, mas as demais atividades estão todas andando normalmente, né, os projetos com as empresas, né, estão andando com regularidade. Tudo tranquilo, a gente está à disposição, né? Tem os nossos contatos, tem o celular, o WhatsApp está aí, e-mail, e temos toda a estrutura está à disposição, né? O centro ele serve à sociedade, às empresas, é orientado a isso como é a missão da instituição. Perfeito, obrigado. Só marcar. Tá ok. Fábio, agora passando para você, para a última, você que sempre está fazendo pesquisa e incentivando pesquisa com startups, né? Eu sei que está começando agora um projeto Latinoamérica aqui para startups com impacto, né? Se você quiser comentar um pouquinho também brevemente para as pessoas conhecerem, acho que é super importante essa ação que você está tomando.
Bom, eu agradeço uma vez mais a oportunidade de estar aqui nesse painel e eu gostaria de comentar rapidamente o que você me provocou aqui, Maranhão. Muito obrigado, muito gentil. Dentro das minhas linhas de pesquisas, que eu sou direcionado dentro da Fundação Dom Cabral, na área de estratégias competitivas e inovação, há um modelo, vamos dizer assim, híbrido, que me interessa muito, são práticas de leapfrogging, que são saltos de inovação mais significativos e não pequenos e incrementais, em startups de impacto social. E isso, particularmente, eu estou saindo fora do nicho que todo mundo está pesquisando, que são as startups tecnológicas, não necessariamente que tragam impacto social, porque eu acredito, é uma questão de crença, Maranhão, que em breve essas startups serão as startups que conduzirão os negócios e que manterão as economias preocupadas ou mais focadas com sustentabilidade, com bem-estar e diminuição dessa desigualdade que existem nos centros, nas comunidades, em todos os países. Então, por essa razão, fizemos uma edição em 2019, aqui no Brasil, e agora fomos para a América Latina. Soltamos a pesquisa agora no dia 1º de junho, e a nossa expectativa até final de agosto, início de agosto, perdão, é conseguir uma representatividade de mais de 20 países, identificando startups locais, ecossistemas locais, iniciativa pública local, iniciativa governamental local também, para que em 2 etapas essas startups possam participar e contribuir com a pergunta norteadora da pesquisa quais são as evidências do impacto, quais são as métricas do impacto, quais são os resultados do impacto. Não é o propósito da empresa, e sim ou da startup, ou do empreendedor. E sim é o que ele de fato está transformando, e por isso que a segunda etapa é muito de comprovação, Maranhão. Então, nós vamos premiar com um selo, em outubro, as práticas mais reconhecidas dessas startups, desses empreendedores, na ótica do seu modelo de negócio, da sua tecnologia usada e da métrica do impacto que ele está gerando naquela dimensão local. E com evidências, né? Impacto de todos os lados dos stakeholders, né, Brito? Não somente da ótica do empreendedor, mas da ótica de quem está recebendo a solução. Então, meu convite acompanhem nossas divulgações, nossas redes sociais, acompanhem uma parceria com o Innovation Awards Latam. A Grant Thornton já está gentilmente dando sinais de que vai participar também, né, Maranhão, como uma apoiadora dessa divulgação. Meu convite a todos. Também precisaremos, Brito e Cunha, avaliadores para essas iniciativas. Então, também soltaremos convites para fazer avaliações desses projetos. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Maranhão. Eu agradeço e queria agradecer a todos os participantes aí que ficaram conosco aqui 1h45. Nós tínhamos programado aqui para 1 hora, mas acho que pelo assunto, pelo tema, acho que extremamente relevante, interessante, importante, acabamos se estendendo aqui por somente 45 minutos a mais. Então, mas infelizmente, devido ao tempo aqui, temos que encerrar então esse webinar. Pedimos desculpas àqueles que enviaram suas perguntas e que, devido ao tempo, não puderam ter as respostas, né? Mas nos colocamos à disposição aqui, seja por e-mail, para esclarecer qualquer posicionamento ou dúvida ou pergunta que vocês fizeram, aqueles que não tiveram suas perguntas respondidas. Agradeço aqui em nome da Grant Thornton Brasil, a Fundação Dom Cabral, ao professor Fabian, o Instituto Mackenzie e o professor Brito, o professor Daniel, né? Todos eles que contribuem muito com essa discussão. E também, novamente, a todos vocês que participaram desse webinar. Esperamos que tenhamos contribuído link de pesquisa para que possa elaborar sugestões para próximos temas que sejam relevantes para as suas empresas. A gente pede essa colaboração aí, né? E todos vocês, por último, que todos vocês vão receber a apresentação utilizada neste webinar com os nossos contatos, né? O vídeo desse webinar ficará disponível no nosso canal YouTube, assim como os outros assuntos que já foram abordados em outros webinars para auxiliar as empresas e profissionais nesse momento desafiador. Então, novamente, agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Pessoal. Boa tarde.